Muito bem, pessoal. Estamos aqui de volta com a continuidade da nossa aula sobre os fatores, né, as dinâmicas que a governança corporativa gera dentro da empresa e que explicam o porquê desses instrumentos tornarem a empresa não só mais sustentável, como é o objetivo, mas transformar essas empresas também em mais lucrativas e mais valorizadas ao longo do médio e do longo prazo. Ressaltando aqui que isso às vezes acontece no curto prazo também, mas garantido, certo mesmo, é no médio e longo prazo. Eu já tinha falado que o acesso ao crédito é facilitado para a empresa que pratica a governança corporativa, porque ela é vista pelo mercado como uma empresa que traz menos risco de calote no empréstimo, então o risco é menor, a taxa de juros é menor. Falei também do fator de competitividade, principalmente em mercados como o brasileiro, os mercados emergentes, né, onde o próprio sistema, né, o próprio ambiente de negócios, ele é muito incerto, ele, ele traz riscos em si, né, e uma empresa que pratica governança corporativa, ela consegue reduzir muito esses riscos, pelo menos naquilo que acontece mais imediatamente, mais próximo da empresa, ok? Então é aquela história, o compromisso que a empresa faz em reduzir os riscos naquilo que está ligado a ela. Ela não pode interferir no poder judiciário, ela não pode interferir no governo do país e na forma como a economia é gerenciada, mas ela pode influenciar muito toda aquela rede de atores que estão dentro e fora da empresa e que participam do funcionamento dela de alguma forma. Então, é aí que entra a governança corporativa, criando um fator de competitividade, um fator de redução de risco que é muito apreciado por quem está nesses mercados. Né? Como nós acabamos de ver a pesquisa aqui, né, em países como a Rússia, por exemplo, existe uma disposição a pagar 38% mais caro nos negócios com uma empresa que tenha governança corporativa. Isso é uma disposição do mercado. Por quê? Porque nesses 38%, nesse valor a mais que pode ser que a empresa com governança corporativa esteja cobrando, esse valor é o pagamento que se faz pela segurança que você tem em lidar com essa empresa. Né? Então, só recapitulando aqui os dois primeiros pontos. O terceiro ponto, e esse aí vai agradar todo mundo vai ficar satisfeito com esse, é que eu até falei um pouquinho no início da aula, até fiz um spoilerzinho no início da aula. A governança corporativa, os mecanismos dela, eles ajudam a cortar a despesa, ok? Fazer com que o custo da operação seja menor. O primeiro ponto, eu já falei no início da aula, né? Você tem processos mais transparentes, processos mais controlados, que participam mais pessoas, mais setores da empresa. Então, você consegue acompanhar toda vez que acontece um desvio ou um favorecimento, né, alguma coisa que prejudica a empresa, você consegue acompanhar e acompanhar, descobrir quem foi, né, e conter esse vazamento de recursos, vamos dizer assim, essa perda de recursos, né? E, ao mesmo tempo, algum funcionário, algum parceiro que esteja pensando em tirar vantagem da empresa, ele vai desistir, porque ele sabe que nessa empresa a, a, a possibilidade dele ser pego, dele ser descoberto é muito maior. Né? Então nós temos esses dois fatores. Primeiro, que é mais fácil acompanhar e descobrir, assim, vamos dizer, as trincas, né, por onde a água está vazando, por onde você está perdendo dinheiro, né? É mais fácil perceber esses pequenos vazamentos, vamos dizer assim, e eliminar o problema.
Ao mesmo tempo, essa fórmula, né, de clareza, de transparência, de você ter processos bem mais controlados e rígidos, isso também faz com que qualquer um esteja pensando em tirar vantagem devida da empresa, desista disso, porque tem mais chance de ser pego. Esses pontos aqui, aí eu coloquei mais um também, né? É mais fácil você recuperar o recurso que foi perdido, se for, por exemplo, uma ação assim claramente ilegal contra a empresa, feita por alguém de fora ou por alguém de dentro, você tem como provar e você tem como correr atrás desse recurso, né? Seja em um acordo, em uma conciliação, ou seja mesmo recorrendo ao judiciário, porque você tem provas daquele desvio que foi feito. Então, o primeiro elemento aqui que corta custos da governança corporativa é a transparência que essas empresas têm, né, nos seus processos. Outro ponto que é simples, tá, gente? Não tem nem muito que explicar, não, porque é uma questão bem óbvia, bem simples, mas é bom colocar. A governança corporativa, vocês vão ver um pouco mais adiante, que é muito comum que ela exija comportamentos acima da lei, tá? Não naquilo que a lei pede, não. É um pouco além, um pouco mais daquilo que a lei pede que a empresa faça, né? Então, gente, só por isso, e depois eu vou explicar isso um pouco melhor, mas só por essa questão de valorizar o cumprimento da lei, vocês já podem perceber que as empresas que têm a governança corporativa, elas vão andar na linha. Isso se não andar mais certas ainda do que a linha, né? Que eu coloquei, obediência às leis e regulamentos vigentes. Então, isso não se discute. Ou faz as coisas direito, ou nem faz. Tá certo? Então, nesse caso, pessoal, o que eu queria destacar para vocês é que a possibilidade da empresa sofrer processos ou ter que pagar multas nula, ela desaparece. Né? Esse problema desaparece porque as empresas que realmente praticam, realmente levam a sério a governança corporativa, elas não vão andar fora do que é legal, da legalidade, portanto, você tem um potencial aí muito menor para conflitos com a justiça, para despesa, pagamento de indenização e multa, né? Isso também corta despesa de duas formas. Primeiro, né, das multas e indenizações em si, que teriam que ser pagas se a empresa não andasse ali certinho em cima da linha, e também porque você reduz custo com jurídico, né? Não sei se vocês já perceberam, todas as grandes empresas têm grandes departamentos jurídicos, né? Ou então tem que contratar escritórios de advocacia pagando muito caro. Isso é despesa de operação. Então, se você puder reduzir isso ao máximo, é uma despesa que se corta, né? E num ponto em que dá para cortar sem perder a qualidade, né? Então, até expliquei muito pouco aqui. Outra questão, pessoal, que não é muito destacada, não, mas é importante, que e isso aqui já é um dos elementos da governança corporativa que eu estou apontando para vocês. Os salários são divulgados. Né? Eu estou falando desde o início da aula de hoje de transparência, transparência, transparência. Pois é, pessoal, um dos pontos mais importantes, mais centrais para a governança corporativa é justamente a divulgação aí dos salários, especialmente das áreas de gestão, diretoria e as partes mais que têm os maiores salários da empresa, né? Por que isso, pessoal? Por que isso? Porque você evita que vão sendo criadas distorções salariais em relação ao que é o mercado. Vamos pensar aqui que os diretores, né, os proprietários, os chefes aí da empresa, são eles que determinam o próprio salário.
na maioria das vezes. E se todos estiverem de acordo, eles podem colocar para eles mesmos salários muito acima dos salários de mercado. Não estou dizendo que as pessoas não podem ganhar bem quando tem um cargo de alta responsabilidade, não. O que eu estou dizendo é que existem padrões de mercado até para esses cargos aí de alta complexidade, de alta responsabilidade, existem padrões de mercado para todas as funções, né? E se você percebe que a sua diretoria ganha o dobro do patamar de mercado, isso é no mínimo estranho, né? Então, o que acontece? A transparência inibe esse tipo de prática. Ninguém vai aumentar o próprio salário porque sabe que vai ser pego. Ou se fizer isso, vai fazer isso dentro de um limite razoável, que é aquele limite que é praticado no mercado naquele momento, né? E isso se estende também à questão das bonificações, das vantagens, né? A gente olha muito para o judiciário, né? Que eu já falei mal aqui até hoje do judiciário, né? Que tem os super salários e as pessoas questionam se realmente esses salários são condizentes com o trabalho dessas pessoas, mas nós temos isso muito em empresas privadas também, né? De conselheiros, diretores que criam super salários para si próprios e isso é contrário ao próprio funcionamento da empresa, isso é contrário à sustentabilidade da empresa. O que eles estão tirando em salários extra, né, salários acima do mercado, isso poderia estar sendo reinvestido na empresa, poderia fazer parte do resultado da empresa, enfim, né, isso prejudica claramente a empresa e coloca em risco o futuro dessa. Então, essa divulgação de salários e bonificações e outros benefícios, ela é muito importante sim, porque isso causa um estrago considerável. Vale a pena lembrar, gente, o exemplo daquela crise bancária nos Estados Unidos, né, em 2008, 2009, né, que nós tivemos grandes bancos nos Estados Unidos falindo, né, por má gestão e por gestão pouco transparente. Um dos elementos mais escandalosos aí dessa história foram os salários de diretorias, que eram absurdamente altos, e quando os bancos estavam quase quebrando, né, eles pediram apoio do governo federal, então o governo federal pagando ajudas de emergência para os bancos não falirem, né, para não prejudicar o sistema financeiro, e os diretores retirando o bônus anual deles, dizendo que eles tinham direito a esse bônus, porque a crise foi em novembro de 2008 e o resultado nos outros 10 meses tinha sido muito bom. Então eles estavam, na verdade, tirando o dinheiro que o governo colocava dentro do banco para o banco não quebrar. Então alguma coisa assim, escandalosa, né? E milhares de funcionários desses bancos sendo demitidos, de funcionários de atendimento e tal, e as altas diretorias tirando bônus de milhões e milhões, porque eles definiram o bônus para eles mesmos, né? Eles sabiam que o banco ia quebrar, que os bancos estavam a ponto de quebrar e estavam aproveitando aí as últimas semanas de vida do banco para terminar de dar a facada, né? E saquear os bancos. Isso é um absurdo, né, gente? Isso é um absurdo. E eu acho que isso até gerou questionamento lá na justiça. Eu acho que teve gente devolvendo esses bônus. Mas, enfim, para não parecer que é picuinha, né? Por causa de pouco dinheiro, eu dou esse exemplo aqui de grandes corporações financeiras que um dos motivos que ajudou a irem para a crise foi esse excesso de salário, excesso de modificação, né, de quem está na área da gestão lá em cima desses bancos, né? Então, se a governança corporativa ela exige essa divulgação dos salários, então automaticamente ela está também fechando mais um espaço por onde os recursos saíam da empresa sem que ninguém percebesse e sem ter como conter isso, né? Porque da mesma forma que os diretores podiam criar grandes salários para eles mesmos, eles não iriam diminuir os próprios salários.
por livre e espontânea vontade. Então, é um outro fator interessante aqui. O quarto e último fator, então eu já falei para vocês, acesso a capital mais barato, já falei para vocês ganho de competitividade em relação às empresas que não têm a governança corporativa. Aqui eu estou falando de redução de custo de operação. E, por último, entre os fatores que fazem com que a governança corporativa deixe as empresas mais eficientes é a gestão mais eficiente. Pessoal, pensem comigo, tá? Pensem comigo nesse ponto que eu estou falando com vocês desde o início da aula. Se vocês têm processos mais controlados, se vocês têm processos mais discutidos e que envolvem muita gente, é o mais provável que você tome decisões melhores. Por quê? Porque é aquele velho ditado, né, que 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, 10 cabeças pensam melhor do que uma. 20, 50, 100 cabeças pensam melhor do que uma. Então, quanto mais você tem processo de discussão, processo de debate, com todo mundo que está envolvido com a empresa, ou que está envolvido com aquelas medidas específicas, com aquelas decisões específicas, você vai ter decisões melhores. Podem não ser decisões rápidas, podem não ser decisões imediatas, mas são decisões que tiveram pontos de vista de pessoas muito diferentes, visões assim da realidade muito diversificadas. Às vezes, gente, basta ver às vezes algum trabalho, né, que a gente faz na faculdade. Você quer fazer um trabalho perfeito, você quer fazer um trabalho impecável. Ok. Então você lê e relê o seu texto várias vezes para procurar defeito, né? Descansa a cabeça, depois lê de novo, olha vírgula por vírgula, imprime, entrega, e depois quando você recebe, você vê que sua nota não foi tão boa. Você abre o texto, tem um monte de coisa errada lá. E você, pô, mas eu li isso aqui 10 vezes, como é que eu não vi esses problemas? Por quê? Porque quando você escreve, você está lendo para rever isso, né, a sua visão já está um pouco viciada, vamos dizer assim, em alguns pontos que te chamam a atenção. E muitas vezes uma pessoa que está de fora, que faz uma leitura, consegue encontrar esses defeitos que você não viu, passou na sua cara, você não viu. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Às vezes, com a melhor das intenções, os responsáveis ali por algum projeto, por alguma reformulação, né, já revisaram aquilo 500 vezes e estão achando que está perfeito. Às vezes alguém que está de fora, né, de outro setor ou até de fora da empresa, bate o olho uma vez e aponta um grande defeito, né, uma grande falha ali que ninguém estava percebendo. Isso é super comum. Isso é super comum. Então o que acontece? Decisões feitas com mais debate e com a participação de gente mais diferenciada, diferenciada não, diversificada, de origens mais diferentes, isso significa que você tem mais chance de encontrar esses erros, né, e tomar decisões melhores. Então, decisões mais discutidas são decisões melhores. Os grandes erros que às vezes uma empresa comete, né, a gente consegue evitar esses grandes erros através de processos mais abertos, mais participativos. Isso no curto prazo não aparece para a gente, mas no médio e longo prazo você vai ver o que? Que a sua empresa erra menos. Tá? Ela pode. Os acertos dela podem ser iguais às das outras, das concorrentes, mas ela erra menos. E isso faz uma diferença lá na frente. Tá certo? Depois de 5 anos, 3, 5 anos, 10 anos, fica muito claro que não só os acertos aqui contam, mas você errar menos conta muito também. Ok? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês alguns números, tá? Para poder de algumas pesquisas diferentes, para poder comprovar essa rentabilidade maior, né, e essa eficiência maior das empresas que praticam a governança corporativa.
Primeiro, gente, uma pesquisa aqui feita pelo banco francês, né, o que é o Crédit Lyonnais, não falo francês, fez um levantamento com 115 empresas europeias durante qual prazo? Acho que 5 anos, não sei. Né? Pegou esse grupo de 115 empresas, acompanhou esse grupo durante alguns anos, ok, encontrou aí que a média do grupo foi de valorização de 210%. Isso é muito bom. Porém, as empresas das 115 que tinham, as 30 que tinham a melhor governança corporativa, ou seja, mais instrumentos de governança corporativa, mais cuidado com isso, elas valorizaram muito mais do que a média do grupo. Então, elas valorizaram 342%. Só esse grupo de 30 mais da governança corporativa. E as 30 menos desse grupo de 115, as que menos tinham a ver com a governança corporativa, ou não faziam nada, ou faziam muito pouco, elas tiveram uma valorização que foi a metade da valorização média do grupo, foi só de 105%. Ok? Então, se você for comparar as 30 mais com as 30 menos, a diferença é 3 vezes maior. Ok? As que têm governança corporativa, elas valorizaram 3 vezes mais do que as que não têm. Isso é um dado bastante pesado, né? Bastante significativo. Aqui no Brasil, o que nós temos? Na nossa Bolsa de Valores, que agora é chamada B3, né? Antes ela chamava Bovespa, eles têm desde 1994 um critério de avaliação de governança corporativa. Então, o que é a gerência da Bolsa, né? Porque a Bolsa é um ambiente onde se faz as negociações, mas ali você tem uma gestão desses negócios, né? Desde 94, eles definiram alguns critérios para saber, né, o que é governança corporativa, e eles classificam as empresas que estão sendo negociadas na Bolsa se elas atendem esse critério de governança corporativa ou não, tá certo? Se não atender, tudo bem, tá? Continua sendo negociada lá normalmente. Mas aquelas que atendem aos critérios de governança corporativa, elas recebem esse selo aqui, ó. Eles fazem, na verdade, eles fazem parte desse grupo aqui, ó. Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE B3. B3 é o nome da bolsa agora, né? São 15 critérios. A empresa que preenche mais desses critérios, ela faz parte desse grupo seleto aí de empresas que, que tem como é que não é uma certificação, mas tem esse reconhecimento por baixo da Bolsa de Valores. Para que isso, gente? Para que os investidores, hoje em dia, qualquer um de nós pode investir na Bolsa, né? Com smartphone, essas coisas, qualquer um de nós já sabe quais são as empresas que praticam governança corporativa. Então, a gente já sabe que, considerando essas pesquisas que nós já vimos, são as empresas que no médio e longo prazo elas vão valorizar mais. Então pronto, vai lá e compra a ação delas, porque se você já sabe que elas vão ter um desempenho melhor e que elas vão valorizar mais, então você pode se canalizar para esse grupo, que é o conhecido pela sigla, né, do ISE B3. Isso é muito bacana, gente. Isso é muito bacana porque dá uma orientação para o investidor e a empresa em si também recebe um reconhecimento por isso, né? Ela atrai mais investidores, o que significa que ela recebe mais recursos. Todo final de ano, esse grupo de empresas ele é revisado. Então, a administração lá da Bolsa refaz as perguntas, as entrevistas, os acompanhamentos e pode tirar algumas empresas desse grupo, pode colocar outras, todo ano tem alguma mudança. Aqui, eu peguei para vocês um levantamento aqui, ó. Eu queria arrumar um mais recente, mas eu não consegui.
nos primeiros 10 anos depois que esse grupo foi criado, né? Também chamado de novo mercado. Então, novo mercado é o grupo de empresas que praticam a governança corporativa. Essas empresas tiveram, aqui no primeiro ano, elas tiveram uma valorização menor do que a média geral da Bolsa. Aqui, ó, 16% das que têm a governança corporativa contra 21% das que não têm. Isso é o curto prazo. Mas depois, gente, a coisa virou e foi ficando extremamente clara essa tendência. Ó, depois de 3 anos, a valorização das empresas com governança corporativa ficou maior do que a média geral. E depois de 5 anos ela estava aí muito maior, aí, ó, 51% de valorização das empresas que praticam a governança corporativa contra uma valorização geral, né, de 17%, né, da média geral da Bolsa. É uma diferença muito grande, tá? Não dá para não considerar. Aqui, gente, eu já falei isso aqui várias vezes, né? O objetivo principal da governança corporativa é garantir a sobrevivência das empresas ao longo do tempo. E aqui está cumprindo esse objetivo, né? Com 5 anos, com muito mais tempo, elas valorizaram muito mais do que a média geral. Aqui, gente, o que eu fiz? Chega de suspense, vamos começar a falar logo de quais são esses critérios. É claro que depois da prova nós vamos ter aulas específicas sobre isso, tá? O que eu estou falando aqui é só uma primeira introdução, só para fechar o nosso assunto antes da prova, já apontando para esse lado. Mas vamos dizer que critérios são esses? O que é, na prática, fazer governança corporativa? Já falei com vocês de transparência, já falei com vocês de negociação, de abertura. Então, vamos colocar isso aí em um formato mais abrangente, né? Simplificado, mas mais abrangente. Então, tem vários critérios diferentes, isso é bom falar, que são criados aí por associações, por organizações diferentes. Mas todos eles acabam convergindo para as mesmas coisas, tá bom? Então vocês vão ver lá o critério da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tem esses aqui que são os critérios do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, vocês vão ter vários critérios. Mas a maioria deles coincide. Então não tem problema aqui em trazer esse do BID, que ele é muito utilizado no Brasil também. O BID vai pegar 4 grupos de medidas, 4 grandes grupos que são esses aqui, ó. Então, o que a empresa tem que fazer para ela poder fazer a governança corporativa? Promover a transparência, tá? Então, não existe uma fórmula fechada, existem objetivos, né? Então, se você encontrar uma outra forma de gerar transparência, isso vai ser bem-vindo também. O que eles querem ver é que a empresa esteja promovendo a transparência naquilo que ela faz. Ok. O segundo é a criação do conselho administrativo. Gente, pela lei brasileira, só precisa ter conselho administrativo as sociedades anônimas, que são geralmente são as maiores empresas que são negociadas em bolsa e tudo. Mas aqui, para a governança corporativa, isso é uma exigência geral para todo tipo de empresa que quiser ter esse selo, né, de governança corporativa, que quiser dizer que leva a sério, né, que leva a sério a governança corporativa, ela precisa ter um conselho administrativo. E para aquelas que já são obrigadas a ter, vocês vão ver que os critérios são mais exigentes do que
do que os critérios que estão na lei, ok? Então, transparência número 1, conselho administrativo número 2, solução de interesses, tá? Já falei com vocês principalmente no início do semestre, naquela aula de um grande resumo, né, do semestre, eu falei isso, tem que ter fórmulas para resolver os conflitos, porque os conflitos sempre vão aparecer, isso é inevitável. O problema, a questão é que quando eles aparecem, a governança corporativa já tem uma fórmula, já tem um mecanismo para resolver esses conflitos. Então isso é importante, é conflito de interesse, né? E por último, mecanismo para defesa dos direitos dos acionistas, tá? Principalmente os acionistas minoritários, são aqueles que têm poucas ações de uma grande empresa, mas não é só porque eles têm poucas ações que eles são menos importantes, né? Eles também colocaram o dinheiro deles ali para ver essa empresa funcionar e dar retorno, então eles merecem ser ouvidos, eles merecem ser respeitados aí dentro da empresa. Então, pessoal, eu coloquei aqui um termozinho para vocês não esquecerem, né? Existe sim essa certa tendência a defender a empresa dos seus próprios funcionários. Tem um pouco a ver sim. Aqui, por exemplo, se o controlador da empresa ele não possui interesses que sejam contrários às da própria empresa ou contrários aos dos acionistas minoritários, né? Então, você imagina, por exemplo, um gestor aí que está próximo da sua aposentadoria, um grande gestor, né, que ele já está pensando em, sei lá, adquirir um concorrente ou adquirir uma parte da empresa. É possível que ele esteja levando a gestão dele, a forma de trabalhar dele, para funcionar o objetivo que ele vai ter daqui a uns meses, quando ele estiver aposentado, né? Isso chama conflito de interesse. Ele não podia estar nas duas posições ao mesmo tempo, né? Como um gestor e como alguém que está pensando, sei lá, no próximo negócio, ou na atuação, né, fora da empresa, depois que aposentar, que ele acaba prejudicando o funcionamento da empresa como um todo. Aqui, ó. Aí eu fiz um quadrinho aqui, gente, com os critérios, alguns critérios, viu? Que tem uns que são bem óbvios, aí eu recortei. Eu trouxe só alguns que são mais evidentes, né, mais claros, mais didáticos para nós. Então, por exemplo, pessoal, as demonstrações financeiras, né, pela lei brasileira, aqui, ó, empresa comum, elas precisam ser feitas em português. No grupo de sustentabilidade da Bolsa de Valores, as demonstrações têm que ser feitas em português e em inglês, tá certo? É um critério a mais aí que foi colocado. Câmara de arbitragem. A Bolsa de Valores tem uma própria câmara de arbitragem lá dentro, funcionando lá dentro. Não é obrigatório que a empresa faça parte dessa câmara de arbitragem para ter suas ações negociadas na Bolsa. Não é obrigatória. Mas se a empresa quiser fazer parte do grupo de empresas reconhecidas como aquelas que praticam a governança corporativa, então ela vai ter que fazer parte dessa câmara de arbitragem. O que é uma câmara de arbitragem, gente? É um ambiente onde todos podem negociar uma solução, né, que seja interessante para todo mundo e assim evitar que as disputas acabem parando na justiça, ok? As decisões, os acordos que se faz dentro da Câmara de Arbitragem, eles têm um peso legal, eles são como se fosse uma sentença de um processo, com a diferença que você pode resolver em um dia, em uma tarde, né?
pode resolver um problema que, se fosse para a justiça, ele duraria anos, né, para poder dar um resultado. Então, é importante sim ter essa participação na Câmara de Arbitragem, se a empresa for fazer parte do grupo de sustentabilidade, né, grupo de governança corporativa. Se não quiser, tudo bem, não precisa fazer parte. Gente, outro ponto que eu quero marcar aqui com vocês é a questão do Conselho de Administração, né, que eu falei alguns minutos atrás. As SAs, né, as sociedades anônimas, elas são obrigadas a ter conselho de administração, mas com no mínimo 3 membros. Agora, a exigência da, da, do comando da Bolsa de Valores, né, do órgão gestor da Bolsa de Valores, para poder classificar uma empresa como praticante da gestão da governança corporativa, o critério deles é que o conselho de administração tenha no mínimo 5 membros, ou seja, 2 além da lei, podendo ter mais, né? E 20% desses membros tem que ser de fora da empresa. Olha só, gente, como é que a coisa não é brincadeira, tá? Você vai ter pessoas de fora da empresa ajudando a tomar as decisões da empresa, as decisões mais importantes. Então, quando eu falei com vocês que as decisões que são mais discutidas, elas são melhores, o pessoal leva isso a sério, viu? Você tem pessoa de fora, né, que tá ali só para tomar uma decisão. Não sei se vocês viram, acho que foi essa semana, ou início dessa semana, ou final da semana passada, né? Saiu uma notícia que o banco, aquele banco Nubank, né? Você sabe do cartãozinho de crédito do roxinho, né? Que é um banco sem agência física, né? Que é um banco virtual. O Nubank, ele acabou de admitir como membro de um dos membros do seu conselho é a cantora Anitta, tá? Bom, independente do mérito dela como gestor, ou o que for, para mim é um exemplo muito claro de que é uma pessoa completamente fora do banco, não é, não tem carreira nisso, não tem nada. Ela é uma cantora, né? É, e ela foi admitida como membro do conselho do Nubank, um grande banco, né, que está ficando cada vez maior, e agora tem a Anitta no seu conselho, né? O que eles estavam falando na reportagem que eu li, justificando essa contratação, né, da Anitta como membro do conselho, e estava falando justamente isso. Ela vai participar das reuniões e vai votar nas decisões, né? A principal questão dela é que ela está muito ligada ao público jovem, e ela produz conteúdo para jovens, principalmente, e o Nubank é um banco que tem uma boa parte dos seus clientes como jovens, nessa faixa aí de 20 e poucos anos. Eu não estou nessa faixa etária, mas sou cliente do Nubank. Aliás, até recomendo muito, viu, pessoal? Nunca me deu dor de cabeça, nota 10, viu? Eu sou cliente desde que começou, desde que lançou o Nubank. Muito recomendo mesmo, viu, gente? Mas aqui, propagandas à parte, né? Tá, para mim está muito claro, para mim está muito bem justificado. Uma pessoa que entende a cabeça do jovem, ela vai chegar ali, né? Vão apresentar para ela os planos do banco, as prestações de conta, e ela vai dizer: olha, isso aí o jovem não vai entender. Esse produto aí que o banco está querendo lançar, o jovem não vai entender. Ela vai ajudar a tomar a decisão, ok? Então é só guardar essa ideia, né? Para você ter a governança corporativa, você tem que ter um conselho de administração maior. Quem comanda esse conselho não pode ser o principal gestor, está até na linha de cima aqui, ó, vedação à acumulação de cargos. Quem gerencia a empresa no dia a dia não pode ser o presidente do conselho, ele não pode ter muito peso na hora de tomar as decisões que ele mesmo vai executar, senão aquela história, tira de um bolso e põe no outro, né?
ele toma a decisão e ele coloca em prática. Não faria muito sentido você ter um conselho, né, se ele for só para reproduzir a gestão do dia a dia. Não, tem que ter um caráter ali de reflexão, de raciocínio, de você ter novas ideias entrando, pessoas que muitas vezes não estão ali no dia a dia, que vão ter uma visão mais de médio prazo, mais de longo prazo, enfim. A ideia do conselho realmente é separar um pouco da gestão do dia a dia, né? E um ponto que eu acho importantíssimo aqui também é esse último, né? As ações, a categoria de ações que essas empresas podem oferecer. Normalmente, gente, as empresas oferecem ações ON e PN, dois tipos de ação. Está ali na coluna, ó, categoria comum. As ações ordinárias é a ON e as PN são as preferenciais. As ordinárias, quando um acionista compra ação ordinária, ele tem direito a votar e participar das decisões da empresa, ok? Na ordinária. E na preferencial, ele não vota, ele não participa da gestão da empresa, mas ele tem preferência na hora de receber os dividendos, tá certo? Então, como se você trocasse uma coisa pela outra. Ou você recebe os dividendos primeiro, ou talvez até numa condição melhor, ou você participa da gestão da empresa como acionista. Você tem essas duas opções, tanto é que essas ações, inclusive, têm preços diferentes na bolsa, se vocês tiverem curiosidade de olhar, né? Mas para a governança corporativa, você não pode ter dois tipos de ação que são colocadas em oferta na bolsa. Você só pode ter um tipo de ação, que é a ação ordinária, ou seja, aquela que dá direito a voto. Então, a ideia é a seguinte: se um investidor ou um acionista, se ele está colocando dinheiro dentro da empresa, ele tem também que ter um pouco de voz, né, para decidir o que vai ser feito dessa empresa, tá certo? O que é o horizonte que eles tentam evitar aqui a todo jeito? Que você coloque o dinheiro dentro de uma empresa, você não sabe como é que as coisas funcionam, você não sabe o que acontece lá, né? Você acaba comprando gato por lebre, quando você vê a empresa faliu, você perdeu o seu investimento todo. Você confiou na empresa, né? Confiou na gestão, confiou que aquilo ia dar um retorno, colocou o seu dinheiro suado, o seu rico dinheirinho lá dentro, e de repente não era nada aquilo que você estava pensando, a empresa quebra. Isso é quase um golpe, né? Isso é quase um, um crime, né? Vamos dizer assim. E uma das grandes preocupações da gestão da governança corporativa é o respeito ao investidor, que confiou na empresa, ele tem que saber onde ele está colocando o dinheiro dele. Se ele souber, aí tudo bem, ele foi por livre-arbítrio, né? Eu sei que essa empresa aqui está balançando, está quase afundando, mas eu vou colocar meu dinheiro aí para arriscar, né? É, tudo bem, mas foi uma decisão sua. Ou não, eu não quero arriscar, eu quero ir só nas empresas mais sólidas. Tudo bem, é uma decisão sua. O que não pode acontecer é o contrário. Você colocar o seu dinheiro em uma empresa que está em risco ali, achando que era uma empresa sólida. Então, uma das grandes preocupações da governança corporativa é essa: deixar claro para o investidor onde ele está colocando o dinheiro dele, o que esperar daquela empresa, tá certo? Então, não faria sentido você poder, na hora de colocar o dinheiro você pode, mas na hora de participar das decisões você não pode. Isso não seria certo, né, nessa visão aí mais geral da governança corporativa. Portanto, só pode oferecer ações ordinárias, ou seja, ações com direito a voto. Se seu dinheiro é bom para o investimento, então sua opinião também é boa para poder ter algum espaço de decisão aí dentro da empresa, ok? Isso aqui, gente, são alguns dos critérios que eu estou colocando aqui, porque a lista é bem maior. Eu estou colocando alguns dos critérios aqui que diferenciam, né, as empresas que têm
a governança corporativa daquelas que não têm. E o ponto que eu estou deixando claro, gente, que a nossa próxima matéria depois da prova vai ser entrar nesses mecanismos e aprofundar. Tá certo? O que, que é essa transparência na prática? Como é que se faz isso? Né? É o que nós vamos discutir depois. Aqui eu estou dando uma primeira aprofundada nesses mecanismos, tá? Mas para dar para vocês essa ideia principal, de que na maioria das vezes é algo mais do que a lei pede, algo além do que a lei pede, tá certo? É, e, enfim, foi esse sentido que eu recortei esses exemplos aqui. Ah, isso é bacana demais, pessoal. Essa pesquisa aqui foi bacana demais. Dos 15 critérios, aqui eu coloquei quantos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu coloquei 6. Mas na verdade são 15 critérios que a gestão da Bolsa, o órgão de gestão da Bolsa, que eles exigem para classificar uma empresa como aqui mercado novo, ou seja, uma empresa que pratica governança corporativa. Cada um desses critérios, gente, quando a empresa adota um deles, vamos supor que dos 15, a minha empresa pratica 5, ou seja, deixa de praticar 10, mas pelo menos está fazendo 5. Se eu no ano seguinte passo a praticar 6, né, eu saí dos 5 critérios e passei para 6, a minha empresa vai ter um acréscimo de 15% no seu valor de mercado. 15% para cada um dos critérios. Olha que bacana. É, É isso aqui, isso mesmo. Né? Essa pesquisa foi feita nos primeiros 10 anos desse índice. Né? Esse índice existe até hoje, agora em dezembro o grupo foi renovado, algumas empresas entraram, outras saíram. Mas o que eu quero colocar para vocês é isso. A cada novo critério de governança corporativa que a empresa adota, passa a colocar em prática, a cada um ela ganha em média, nesse período aí de 10 anos, ela ganhou em média 15% de valorização, além do que ela já teria normalmente, tá certo? Das flutuações normais de mercado. Olha aqui, gente, isso aqui tá né, deixando muito claro, né, que realmente esse retorno financeiro, essa rentabilidade da governança corporativa, ela é concreta, ela é real, né? Aí eu coloquei aqui, nesse período de 10 anos, houve empresas que chegaram a aumentar, né, passaram a adotar 10 critérios a mais ao longo desses 10 anos. Vamos supor que estava no zero, não praticava nenhum, em 1994, e em 2004 praticava 10. A valorização, então, foi de 165% em relação ao preço de mercado, né, que ela já teria normalmente 165% a mais do que a flutuação normal do mercado. E o ponto mais importante aqui, gente, que eu queria marcar com você, está aqui, ó, uma melhora no desempenho de 7,5%. Então, eu estou falando duas coisas aqui, duas possibilidades aqui de melhora. Uma delas é a empresa ficar mais valorizada, então o valor de mercado dela cresce. Isso é muito importante, isso eu estou falando desde o início da aula sobre rentabilidade, né? Ou seja, todo mundo que tem alguma ação dessa empresa fica um pouquinho mais rico, sem ter que fazer nada, porque a empresa se valoriza no mercado. E isso já é um sinal de rentabilidade. Se a sua empresa ganha valor de mercado, é um grande sinal de rentabilidade. Agora, a cada critério de governança corporativa que você coloca em prática, a sua empresa também fica mais eficiente na operação dela. E é o ponto que está aqui, foi levantado nessa pesquisa aqui, ó. 7,5% de ganho na operação da empresa para as empresas que adotaram 10 critérios de governança corporativa. Então, não estou falando de bolsa de valores, não estou falando de valor de mercado, eu estou falando de funcionamento da empresa, né? Ela conseguiu
ganhar 7,5% na sua própria operação a partir da adoção de 10 critérios. É claro que cada um critério a mais, né, vai aumentar esse número, podendo chegar até o 15. Então, são duas formas aqui de ganho, de valorização, que está comprovado aí cientificamente que a governança corporativa viabilizou, né, dentro dessas empresas, tá certo? E aqui em vermelho era o ponto que eu estava falando com vocês. Aí termina mesmo, né? Não apenas o mercado considera mais valiosas as empresas que praticam ações de governança corporativa, mas também elas têm ganho de eficiência ao longo do tempo, ok? Então, não tem dúvida de que as empresas que adotam a governança corporativa não tem dúvida de que elas melhoram a rentabilidade delas. Não tem dúvida, ok? Aquele assunto que eu finalizei a aula passada, né? Que eu deixei essa questão no ar. Na verdade, eu não deixei a questão no ar porque eu já respondi para vocês, eu só não expliquei o porquê, né? Se atender tantos agentes externos e se conversar tanto com os agentes internos, os stakeholders externos e internos, se isso não iria tirar o foco da empresa, se isso não iria gerar gastos a mais, se isso não ia atrapalhar a gestão da empresa, e eu falei que não, mas deixei, não justifiquei nada, né? Agora está mais do que justificado, tá bom, gente? Agora vocês entendem como a governança corporativa atua para melhorar o resultado das empresas. E são várias frentes diferentes, né? Várias formas de tornar a empresa mais valorizada e mais eficiente. É isso aí, pessoal. Eu estou fechando aqui, então, essa aula nossa. O conteúdo que vai para a prova vem até aqui. Assistam os vídeos de novo, tá bom? Leiam os esqueminhas que eu tô postando para vocês, vocês vão ver aqui que eles são quase que textos, né? Não são só tópicos. E eu vou fazer uma revisão com vocês no sábado, dia 3, tá bom? Uma grande revisão já com a prova na minha mão. Tá certo? Não vou mostrar, mas eu vou fazer a revisão em cima desses pontos. No mais é isso aí, gente. Um grande abraço a vocês, tá bom? Bons estudos, fiquem bem, tudo de bom para vocês.